Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, nessa série Os 40 Hadith, né? Os 40 Hadiths do Imam Nawawi, né? Hoje nós estamos chegando quase na metade, ou chegamos praticamente na metade, quase na metade, que é o Hadith número 19. Hadith qual número? 19. Esse Hadith é narrado por Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas é um dos companheiros do profeta Muhammad. Ele era primo do mensageiro de Allah, né? E quando o profeta chegou em Medina, Abdullah bin Abbas, ele tinha o quê? Tinha 2 anos, 3 anos por aí, né? Essa idade, né? Um pouquinho, né? E quando o profeta de Deus faleceu, Abdullah bin Abbas tinha seus 13, 14, 15 anos aí, né? E esse hadith narrado por Abdullah bin Abbas é o seguinte: ele traz muito significado, muitas lições para nós esse hadith, tanto é que um dos sábios que explicaram o hadith fala o seguinte: olha só, esse hadith reúne nele grandes lições e regras gerais para fé e religião. Vê que ele separou fé e religião. Religião é a prática e a fé é a parte interna que ele está falando, não é? E nesse hadith tem aqida, crença, monoteísmo. Então esse hadith é um hadith, sabe, que está ligado com a fé e está ligado com a prática do Tawhid. A palavra Tawhid, que é traduzida às vezes como monoteísmo, como unicidade divina, ela é um significado, é um sentido interior, mas ela só tem validade se ela for praticada, não é? Não é algo teórico. O que é o Tawhid? É a crença que Allah é único, que é todo poderoso, somente Ele merece adoração, não é? Não tem parceiro, não tem sócios. E esse hadith aqui, ele é todo Tawhid, ensina um ensinamento de monoteísmo. Vamos ver o hadith? Eu vou ler em árabe o comecinho para você decorar o comecinho. Ana Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas, que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qal, que ele disse: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. Até aqui não é o hadith, aqui é o narrador narrando o assunto. Agora o hadith eu quero que você decora essa frase: ihfazillah yahfazka. E o hadith vou ler. Ibn Abbas disse: estava atrás do mensageiro de Allah numa montaria, né? E ele falou para mim: ó jovem, Ghulam. Eu vou explicar depois, análise frase por frase, tá bom? Vou te ensinar umas frases, umas palavras. Guarde a Allah e Ele te guardará. Guarde a Allah, encontrará-lo, Allah, né, diante de você. Se for pedir algo, peça a Allah. Se for pedir socorro, ajuda, peça de Allah. E saiba que se os humanos se reunissem todos para te beneficiar em algo, não te beneficiariam, exceto naquilo que Allah prescreveu para você. E que se todos os humanos se reunissem para te prejudicar em algo, não te prejudicariam, exceto naquilo que Allah prescreveu para você. Rufi'at al-aqlam, os lápis, as canetas, as penas já foram suspensas e a tinta do livro foi seca. Vou explicar isso aqui. Hadith narrado por At-Tirmidhi. Gente, esse hadith aqui tem muito tawhid aqui. Tem muito tawhid, muita unicidade de Allah, muita fé nesse hadith. Vamos pegar. Primeira coisa, o hadith. Ibn Abbas, companheiro do profeta Muhammad. Companheiro e primo. Quando eu falo que é primo, significa que ele era muito íntimo. Imagina, o mensageiro de Deus chegou em Medina, ele tinha 2, 3, 4 anos. Então, esse Ibn Abbas, filho de Abbas, onde ele era Abdallah, ele cresceu. A sua primeira infância, a sua pré-adolescência, foi a vida inteira, dos 2, 3 anos, até os 13, 14 anos, com o profeta de Allah. Imagine quanta sabedoria, quantas coisas esse jovem pôde aprender e adquirir. Isso nos leva para um sentido. Tem pessoas que são favorecidas.
receberam uma ajuda de Deus. Tem pessoas que são privilegiadas, mas tem que fazer valer esse privilégio, né? Tem pessoas que em casa tem um mestre, ou próximo, um vizinho, ou alguém próximo de casa, ou um conhecido íntimo da família, onde a pessoa tem livre acesso, é um sábio. Ou é uma pessoa que tem méritos morais, intelectuais, não é? E a pessoa aprende com ela. Mas não é todo mundo que aprende. Certo? E vemos o Ibn Abbas narrando, dizendo, kuntu khalfa an-nabi, kuntu khalfa ar-rasul, estava atrás do mensageiro de Allah. O hadith inteiro no Tirmizi e no Ahmad fala o seguinte, que ele estava sobre um burro, profeta montado no burro, e deu carona para o Ibn Abbas, seu priminho. Os árabes se locomoviam montados em montarias. Eram cavalos, camelos e burro. Cavalo era a montaria mais nobre. Era montaria para guerra. Era montaria para chegar com moral. Né? O cara montado um cavaleiro. Um cavalo, né? Montado num cavalo, é uma presença. Necessita certas habilidades para alguém montar num cavalo. E o camelo era para viagens, era para passar horas, dias em cima do camelo. Então, a primeira montaria mais nobre era o cavalo. A montaria do camelo era por necessidades de viagem, de distância, de transporte, não é? E o burro era a montaria para transportes próximos. Vou daqui até a esquina, vou daqui até a venda ali, que era a montaria, não era tão privilegiada, não é assim. Por que fala-se isso? Mostra a humildade do mensageiro de Allah, que ele se locomovia, usava como meio de transporte aquilo que estava na sua disposição. Isso mostra para nós a humildade do mensageiro de Allah. Se não podia ir a pé, pegava o que tinha possível. E faz sentido a pessoa caminhar, sei lá, 400 metros. Vou de cavalo, só se faz muito rápido. Vou de camelo e tem que montar, então ele pegava um burrinho e ia, né? Então isso que os sábios mencionaram no hadith. O fato de o profeta montar num burrinho mostra, num burro de carga, né? Com um meio de transporte, a humildade do mensageiro de Deus. Ele não queria entrar como um cavaleiro, um cavalo, um camelo que é mais alto, né? E deu carona para o seu priminho, Abdullah ibn Abbas, e disse para mim. Agora você presta atenção que o Ibn Abbas, ele disse, os narradores do hadith, olha só como é legal estudar hadith. Essa informação é nova, tá, para você. Eu acho que é nova, né? Se for nova, compartilhe, tá bom? E se não for nova essa informação para você, revise, tá? O que eu estava falando? Ah, tá. Os narradores do hadith é o seguinte, os companheiros. Tem aqueles, olha só, presta atenção. Aqueles que narravam o que escutavam diretamente, narravam aquilo que o profeta falava para todo mundo, ele estava presente e escutou o profeta falando para todo mundo. Então, nós temos o primeiro grau de narração. Aquilo que o profeta falou diretamente para a pessoa. Segundo, aquilo que a pessoa estava presente, o profeta falou para todo mundo e ele fez o quê? Escutou. Depois ele narrou. Tá? E o terceiro grau é aquilo que ele não estava presente. Mas alguém disse o profeta de Deus, e ele compartilhou, disse o profeta de Deus, sendo que ele não estava presente, mas escutou alguém, agora tem uma cadeia de transmissão, ele escutou alguém que disse que o profeta de Deus falou aquilo. Temos 3 graus, tá? E agora, outro grau de aceitação dos companheiros do profeta em relação à narração, à transmissão do hadith. Tem aquelas pessoas que certos acontecimentos aconteceram com ele e o profeta. Outros acontecimentos
aconteceu com ele e várias pessoas junto com o profeta. Então ele narrou aquilo que viu. Né? E o terceiro, né, é aquilo que são só esses dois. Sobre escutar, então você tem aquela pessoa que escutou diretamente, o profeta falou para mim, eu pedi um conselho, o profeta deu para mim. Para que serve esse comentário? Para entendermos que essa narração do narrador, ela vai ser mais precisa do que aquele que disse, estávamos com mensageiros de Deus e ele falou isso. Ou disse o mensageiro de Deus num sermão, vimos o mensageiro de Deus fazer isto, escutamos o mensageiro. Porque se o profeta de Deus está numa reunião com 40 pessoas, cada um vai narrar, vai transmitir aquilo que escutou, ou aquilo que entendeu, ou aquilo que viu. Então por isso você vai encontrar um hadith, você diz, peraí, esse hadith parecido com este, né? É que um narrou aquilo que viu, outro narrou aquilo que entendeu, né? Mas aqui o hadith Ibn Abbas, ele está narrando algo que aconteceu com ele. Essa narração que aconteceu com ele, e foi um conselho do profeta de Deus diretamente para ele. Ele está narrando a situação, o contexto. Tu acha que esse menino ia esquecer? É isso que nós falamos o quê? A construção da memória afetiva. Construção da memória afetiva, não é? E eu vou falar uma historinha aqui, rápido, não vai dar, inshallah, serei rápido. 1980 e pouco, 88, 89, quando é que foi aquilo? 90, enfim. Eu gostava de futebol, né? E gostava do Zico. Gostava do quem? De quem? Do jogador Zico, camisa 10 do Flamengo. E ele teve em Porto Alegre num jogo contra o Inter. E eu fui num hotel. Fiquei no hotel, tietando, eu tinha uns 12 anos. 13 anos por aí. Eu tinha uns 13, 14, quase a idade do meu filho, né? Eu tava sozinho no hotel, no centro de Porto Alegre, em vez de ir pra escola, tava matando aula, porque eu fui pro hotel pegar autógrafo do jogador. Na época era autógrafo. Eu fiquei na frente do hotel, me lembro do hotel. Era aquele hotel que ficou lá na rua Riachuelo, que fechou, acho que fechou aquele hotel, né? Diplomata, um hotel assim, esqueci o nome do hotel. Porque o hotel, pra ver que eu esqueci, porque não é tão importante o nome do hotel, né? E o Zico saiu para dar autógrafo. O Zico saiu, né? Eu lembro que a camiseta do Flamengo, ele tava com uma jaqueta branca, com o símbolo do Flamengo, todo mundo atrás, e eu vi, saí correndo, eu não tinha papel. Eu tava tão apavorado que eu deixei minha mochila no lado e saí correndo pro Zico. Zico, me dá um autógrafo, eu tava querendo dar um autógrafo. E ele falou, cadê o papel? Eu falei, dá na minha mão, escreve na minha mão. Eu falei, não tem papel, escreve na minha mão. O Zico falou pra mim a palavra assim, ó, na mão não, garoto, na mão sai. Eu nunca mais vou esquecer isso. Na mão não, garoto, na mão sai. Daí eu falei, então escreve na minha camisa. E ele escreveu na minha camisa. Eu nem sei que fim deu a camisa, mas o que eu lembro foi essa expressão que o Zico falou pra mim, na mão sai. Então tinha um autógrafo no Zico, ele escreveu na minha camisa, nem sei o que foi, né? Memória afetiva. Hotel Diplomata, acho que era o nome do hotel, ficava na rua Riachuelo, essa delegação do Flamengo estava lá. Você vai então esse hadith aqui, o Ibn Abbas, quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha para narrar isto? Ele narrou depois de grande, né? Quando o profeta disse, Ya Ghulam, a palavra Ghulam é a idade do jovem que não atingiu a puberdade, ou seja, não tinha chegado aos 12 anos, aos 13 anos, aos 10 anos. Eles tinham o quê? Uns 8, 9 anos. Tu acha que o Ibn Abbas ia esquecer disto? Não é? Ele narrou assim, que o profeta falou para ele, eu vou te ensinar algumas palavras. Vou te ensinar. O profeta usou aquele momento para cravar na memória do jovem Abbas uma memória afetiva. Só eu e você aqui no burrinho, ô menino, ô guri, ô piá, ô jovem, vou te ensinar umas frases, tá? E continua a viagem. Ibn Abbas me ensina o que é.
E o profeta, agora começou a aula. Hadith. Yahfazillah yahfazak. Guarde a Allah. Allah te guardará. Guarde a Allah e vai ter ele na tua frente. O que significa essa frase bonita? Guarde a Allah, proteja Allah, significa guarde o nome de Deus. Proteja o nome de Deus. Preserve a religião de Deus. Guarde, proteja, valorize, defenda o que é de Deus. Guarde o horário da oração, que significa não perca. Guarde o Alcorão, não significa botar numa prateleira. Preserve o seu sentido, a sua fé, o seu significado. Guarde o Islã. O que significa guardar o Islã? Escrever um papelzinho, Islã e guardar, botar no bolso? Não. Guarde o Islã no seu coração. Proteja, valorize, obedeça a Allah. Não é? Ele te protegerá. A proteção de Allah para ti estará da proporção da sua proteção e o seu valor, o seu respeito, o seu temor, o seu amor, a sua dedicação, a sua sinceridade a Allah. Quer estar protegido por Allah? Proteja aquilo que é de Deus. Proteja a fé, proteja o Islã, proteja o Corão, proteja a Sunna. Quer estar preservado por Allah? Preserve a oração. Respeite o que é de Deus e Deus te respeitará. Tem uma frase que um sheikh, em São Paulo, o Sheikh Suhail Majzoub, muitas pessoas conhecem o Sheikh Suhail Majzoub, é uma pessoa que eu aprendi, que eu tive o privilégio, alhamdulillah, de conhecê-lo quando eu recém tinha me convertido ao Islã, aprender com ele antes de ter estudado a religião. Fui embora do Brasil, voltei como sheikh formado e fui colega dele como professor na escola islâmica. E eu não posso jurar, mas aquilo que eu vi, presenciei, eu posso afirmar, eu nunca vi esse homem zangado, brabo, brigando, falando palavra, nunca vi. É um homem que, se alguém tirar, é um homem tão bom, tão doce, tão dedicado à fé, é um senhor já, tá? Que na escola, quando alguém fazia muita bagunça, sabe, aprontava na escola, os próprios alunos falavam, você vai fazer isso com o Sheikh Suhail? Vai bagunçar a aula do Sheikh? Esse homem é um doce. A gente, os professores, os alunos ficavam assim, constrangidos se alguém magoasse o Sheikh, de tão bom que esse homem era. Porque sentíamos no coração que era um homem que guardava Allah, que respeitava Allah. Eu me lembro que uma vez ele falou assim para os alunos, viu um menino debochando assim, não debochando, mas não se preocupando com a religião, ele falou assim, essa mesma frase, né? Se você valorizar o que é de Deus, Deus vai te valorizar. Se você não valorizar o que é de Allah, Allah não vai te valorizar. Olha que significado profundo. Esse é o hadith que o profeta falou para ele. O menino, Ibn Abbas, Abdallah, valorize o que é de Deus e vai te valorizar. Resguarde, preserve, proteja aquilo que é de Allah, Allah vai te proteger. E tu vai ter Allah diante de você. Allah vai estar te protegendo, vai proteger teus bens, tua saúde, tua vida, e vai proteger a coisa mais importante ainda, a tua fé. Tinha um sábio chamado Abu Tayyib At-Tahiri, ou melhor, Abu Tayyib At-Tabari, o nome dele, Abu Tayyib At-Tabari, do século V do Islã, ou melhor, do século IV do Islã, Abu Tayyib At-Tabari. Ele faleceu com 102 anos, consciente, sem ter caído um dente da boca, e forte. E certa vez ele estava com quase 100 anos, né? O barco está chegando, né? E ele pulou do barco. Imagina, o barco é alto, né? Ele pulou do navio da embarcação. Pessoal, Sheikh, se não vem de poucos, velho, vai cair, vai morrer, velho, cuidado. Ele pulou e saiu nadando e foi... Porque o navio, um grande, né? Ele não chega perto, senão ele vai ficar, né? Se aproxima, depois alguém vai com o navio, né, um barquinho, ele pegou, pulou.
Falou, o senhor com 90 e poucos anos, com sua saúde, ele falou, como é que você tem força e vigor? Não é? Não fica doente nunca, né? Sabe o que ele disse? Esse corpo aqui que você está vendo, eu protegi quando eu era jovem, Allah está protegendo ele para mim agora que estou velho. Isso significa, eu só olhava para aquilo que era halal, não olhava para aquilo que era haram. A boca só falava que era halal, não falava aquilo que era haram. Só escutava o que era halal, não escutava aquilo que era haram. Meus braços, meus pernas, meus braços só me levavam, eu só fazia aquilo que era certo, nunca que era errado. Eu protegi o mandamento de Deus quando era jovem. Allah me protegeu agora. Bom, esse hadith bonito. E o profeta falou para eles, jovem, se for pedir algo, peça para Deus. Se for pedir socorro, ajuda, peça para Deus. Cara, isso aqui é o monoteísmo. Isto é o Tawhid. Isto é La ilaha illallah. Isto é Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Isto, é isto. É isto. Como assim, Sheikh? Se for pedir algo, coisa mundana, coisa material, tá com problema, dificuldade, antes de pedir ajuda das pessoas, antes de Allah. Isso é um monoteísmo puro. Quantos momentos passam por nós estamos com depressão, com tristeza, com angústia, não é? Angustiado, com depressão, com tristeza, com tudo isso de ruim. E a gente recorre aos outros, e tem problema de recorrer à ajuda dos outros? Não tem problema. Mas esquecemos o primeiro. Allah. Se for pedir algo, pede para Deus primeiro. Pede para Deus. Isso é Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, não é pede para o santo, não é pede para o Ali, não é pede para o imam, pede para Allah. Se eu pedir socorro e ajuda, peça para Allah. Acha que eu estou à deriva aqui, então quer dizer, se eu estiver num barco aqui andando na ilha de Florianópolis, aqui no barquinho aqui, e perder o contato, eu não posso pedir ajuda. Peça ajuda para as pessoas naquilo que elas são capazes de ajudar. Naquilo que elas não são capazes de ajudar, você pede somente para Allah. Isso é monoteísmo. Daí vem outra questão, agora está ligado, o hadith fala agora, continuando, questão da fé, questão da crença, que é a fé da predestinação. E saiba, ó Ibn Abbas, que se todas as pessoas do mundo, todo mundo, prefeito, deputado, Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, Câmara do Senado, STF, patrão, chefe, que mais pode te ajudar? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, prefeito, todo mundo, médico, loteria especial, todo mundo, todas as pessoas, se essas pessoas tudo se reunissem para te ajudar, para te beneficiar em algo, só iriam fazer aquilo que Allah prescreveu para você. Allah. Quando isso entra no coração do fiel, gente, o que mexe na nossa cabeça? Olha só, e a segunda parte. E se todas as pessoas se reunissem para te prejudicar, para puxar teu tapete, para te dar uma rasteira, para jogar um balde de água fria em cima de você, para te desvalorizar, te jogar lá para baixo, para acabar com o teu nome, tua carreira, saiba que eles não vão conseguir isto. Exceto naquilo que já estava prescrito e ela já sabia que isso iria acontecer e ela determinou que acontecesse. Moral da história. Os humanos são meios daquilo que Allah já prescreveu. Ou seja, ninguém vai te beneficiar, a não ser se Allah permitir. Ninguém vai te prejudicar, a não ser se Allah permitir. Então, se isto entra no coração do fiel, esse hadith ele é tão profundo, é uma reflexão diária. E tanto é que termina o hadith fala o seguinte: Rufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Significa essa expressão, as penas secaram, significa que acabou a tinta da caneta, ou seja, não será mais o que foi escrito será, o livro já foi fechado do teu destino, a caneta já secou, a tinta, não será mudado mais nada. Ou seja, aquilo que é para ser, será. E ninguém irá impedir.
Aquilo que Allah prescreveu diz que não vai ser, não será. Mesmo que todo mundo... Gente, isso, o significado desse hadith nós presenciamos em nossa vida. Tantas coisas que as pessoas tomam o quê? Todos os meios para que aconteça. E não acontece. Todo mundo se reuniu para fazer aquilo. Não deu. Por quê? Allah prescreveu que não deu. Esse hadith está ligado com a fé, com os pilares da fé, com os pilares do Islã, com o monoteísmo. Vamos repetir o hadith para terminar, que essa aula está ficando longa. Ibn Abbas disse que o profeta de Deus falou para ele: é a Ghulam, ó jovem, vou ensinar algumas frases. Guarde a Allah e Allah te guardará. Guarde a Allah e terá Allah diante de você. Se for pedir algo, peça a Allah. Se for pedir socorro, peça socorro de Allah. E saiba que se as pessoas se reunissem para te beneficiar em algo, te ajudar em algo, não conseguiriam fazer isso, exceto naquilo que Allah prescreveu para você. E se todas as pessoas se reunissem para te prejudicar, não conseguiriam te prejudicar, exceto naquilo que Allah prescreveu. E fim de papo, fim de história. É um hadith bonito, gente. Pesquisa esse hadith, vamos ler esse hadith de novo, vamos botar em prática nessa vida. Gostou do vídeo? Então compartilhe e até o próximo vídeo. E assalamu alaikum. Assalamu alaikum.